Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em alguns conceitos que são, assim, super importantes para o mundo de hoje. Letramento informacional, letramento digital e cultura digital. Temos bastante material aqui, sabe? Artigos, livros, Cristiane Roquique, Paul Zorkowski, Gilster, Vani Kensky, Bernadette Campello, uma turma boa. A nossa ideia aqui é entender como esses conceitos evoluíram desde o comecinho mesmo e por que eles são tão cruciais hoje, né? Principalmente pensando em educação, em formar cidadãos mais críticos. Ok, vamos lá, vamos desvendar isso. Então, o começo de tudo parece ser o letramento informacional. Quem trouxe isso foi o Paul Zerkowski lá em 1974. Isso, 74. Faz tempo, né? Sim, e ele definia como a capacidade de achar, avaliar e usar a informação de um jeito eficaz. Ele já via isso como chave para o trabalho, para a tomada de decisão, para a cidadania mesmo. Exato. Significava para ele encontrar o que se sabe ou o que se pode saber sobre qualquer assunto. Era a base, né? Quase um precursor da ideia de aprender a aprender, né, ao longo da vida. Com certeza. E essa habilidade, bom, ela está totalmente ligada à sociedade da informação. É fundamental para ter pensamento crítico com tanto dado disponível. A Cultal, por exemplo, já conectava isso com leitura, com a necessidade de lidar com informação mais complexa de computador, de mídia. E aqui no Brasil? Aqui a Bernadette Campello foi uma pioneira importante. Ela trouxe essa discussão para as escolas, enfrentando a realidade de poucas bibliotecas, né? E o ponto dela era interessante. Articular isso com os estudos de letramento que já existiam na educação. O foco para ela devia ser nas práticas sociais, culturais, da leitura e da escrita. Não só a técnica, entende? Entendo, faz todo sentido essa conexão com o social, com a cultura. E aí, claro, a tecnologia avançou, aí, pum, surge o letramento digital. Exato. Aí entra o Paul Gilster, em 97. Isso, com o livro Digital Literacy. A base é entender e usar a informação que vem, bom, em vários formatos digitais, mas o que eu acho mais interessante, e as fontes batem nisso, é que não é só saber mexer no computador ou no celular, né? De jeito nenhum. É sobre pensar criticamente, saber navegar, filtrar o que interessa, produzir conteúdo também, e de forma ética, criativa. É uma mudança grande. Pensa na evolução. Teatro, jornal, aí cinema, TV e agora a web dominando tudo. É fascinante ver o impacto disso. Tem um estudo recente, da Gloria Chan, que mostrou algo bem curioso sobre os jovens. O quê? Mas ajudou a acumular capital social online. E, o mais interessante, a educação formal teve um peso maior nisso do que o nível socioeconômico da família. Nossa, que dado forte. Muito. E a Vani Kensky, aqui no Brasil, analisa muito bem essa linguagem digital nova, que é mais descontínua, fragmentada, rápida. Ela fala da necessidade de novas competências para ler, para aprender. Defende muito o uso crítico e criativo da tecnologia na educação para formar cidadãos conscientes nessa cultura digital. Essa coisa da linguagem fragmentada, que é quem que aponta, isso me faz pensar. O letramento informacional, aquele mais clássico, talvez focado em fontes mais lineares, ele fica obsoleto ou, na verdade, ele se torna ainda mais importante para a gente conseguir, sei lá, dar conta dessa fragmentação toda? Ótima pergunta. Eu diria que ele se torna ainda mais essencial, mas precisa ser adaptado, né? O letramento informacional dá os princípios: avaliar, buscar, questionar a fonte, e o letramento digital aplica e expande isso para os meios digitais, para as ferramentas, para os formatos específicos do online. Um não cancela o outro de jeito nenhum. Eles se complementam, são interdependentes nessa cultura digital. Entendi. Faz sentido. E como esses dois letramentos, então, se conectam com a tal cultura digital? A Kensky descreve isso como algo que acontece em camadas virtuais, com valores próprios, sempre mudando, dialogando com a cultura popular. Exatamente. Para Kensky, a cultura digital é prioritariamente virtual. A gente acessa em tempos e espaços diferentes e permite experiências imersivas. A Lúcia Santalella também fala disso, da abolição da distância, daquela simultaneidade da presença que o digital permite. Ela traça uma linha do tempo interessante, né? Da cultura oral, escrita, impressa, de massas, das mídias até chegar na digital.
E aí entra a ideia de inteligência coletiva, do Pierre Levy. Exato. A cultura digital abre espaço para isso. Uma inteligência distribuída, onde todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo pode colaborar. É uma ideia poderosa. Mas, claro, não é simples assim. Tem desafios enormes. A educação formal, por exemplo, muitas vezes patina para incorporar isso de verdade. Verdade. E tem a vulnerabilidade, né? Questões éticas seríssimas, direito autoral, fraude, fake news, assédio online. E a gente vive num mundo que chamam de VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. A própria velocidade e a incerteza da informação digital exigem muito dessas habilidades de letramento só para a gente, bom, se manter minimamente informado e seguro. Considerando esses desafios todos e a necessidade de preparar as pessoas, como isso aparece na prática educacional que as fontes comentam? Lembrei de uma citação do Michael Marland. Algo como: a pessoa poderosa é aquela que sabe fazer a pergunta certa, buscar fontes, selecionar, organizar e apresentar um relatório. Perfeito. Essa citação casa direitinho com modelos práticos como o Big Six Skills, que tem lá os 6 passos para resolver problemas de informação. Ah, sim. O ILHALPO, que ajuda a planejar atividades de letramento informacional, tem até o exemplo do Senac Sorocaba, que as fontes citam, com foco em pesquisa orientada, aprendizagem por projetos e a bibliotecária liderando o programa de letramento digital. A biblioteca ganhando um papel central nisso. Exatamente. Conecta com o que a Kensky fala, a biblioteca escolar como um espaço-chave para desenvolver curiosidade, pesquisa, leitura crítica. Isso é vital na sociedade atual, que o Bauman chamou de modernidade líquida, onde tudo é fluido, tudo muda rápido. A capacidade crítica que vem desses letramentos é crucial. Então, para a gente amarrar aqui, nós vimos a trajetória desde a base lá do letramento informacional do Zuorkowski nos anos 70, passando pela adaptação para o digital com Gilster nos 90, até chegar nessa complexidade toda da cultura digital de hoje com as ideias da Kensky, do Levy e outros. Fica muito claro que dominar essas habilidades não é mais um diferencial, é condição básica para participar do mundo, né? Sem dúvida alguma. E fica aí uma provocação, talvez, para a gente pensar. Se a educação formal ainda é meio lenta para integrar essa cultura digital, como a Kensky observa, e pensando na inteligência coletiva do Levy, que novas formas de aprender junto, de criar conhecimento, será que podem surgir fora da escola, da universidade, à medida que o acesso e o letramento digital se espalham mais pela sociedade? É algo para a gente ficar de olho.